Mais uma vez, o meu abraço a você, caro amigo internauta, e meu agradecimento por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 100 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 1º, que trata dos espíritos. E aqui, tratando sobre a escala espírita, a questão número 100 não envolve nenhuma pergunta, mas apenas comentários do próprio Allan Kardec. Comentários a que ele dá o título de Observações Preliminares. Como é um comentário bastante longo, e para não ficar assim tão maçante como já vai ser o nosso comentário, nós vamos lendo e parando em alguns momentos para tecer o comentário daquilo que nós já acabamos de ler, para chegarmos no fim já com as nossas conclusões. Então, Kardec começa assim. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. É difícil, como nós vemos, estabelecer a exata classificação de determinado espírito nessa escala classificatória que Allan Kardec nos apresenta. Porque todos nós somos seres em evolução, e estando em evolução, nós vamos caminhando passo a passo. Há momentos em que nós nos entregamos, ensaiamos alguns passos no caminho do bem, buscando caminhos melhores, mas também há outros momentos que nós claudicamos, vacilamos na caminhada e retornamos por nos faltar disciplina, por nos faltar perseverança. E assim nós vamos indo, às vezes mais rapidamente, às vezes mais lentamente, mas todos somos espíritos em evolução. E Kardec continua da seguinte forma. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. A classificação da Ordem dos Espíritos a gente sabe que é totalmente didática, apenas para facilitar a nossa compreensão, de como funciona esse progresso espiritual, os espíritos no caminho da busca do progresso e da felicidade. Para cada um de nós, o que importa, portanto, é a reforma íntima, é vencer as nossas más inclinações, promover a transformação moral, como nos chamou Kardec a fazê-lo. Isso é o que importa. E compreendemos como que se dá a ascensão do espírito. Então, se tem uma escala a mais, se tem outra escala a menos, isso não importa. Em qual escala que eu estou? Vou tentar me localizar aqui. Não é esse o desejo da escala de Kardec, não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos compreender como se dá a ascensão espiritual. Mas o nosso objetivo como ser reencarnado é caminharmos no caminho do bem, é amarmos uns aos outros como nos conquistou Jesus. Esse é o único objetivo. E Kardec continua. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista. É a que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo.
Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós, um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Muitos homens, muitos médiuns, muitos espíritas acreditam que todos os espíritos sabem tudo, do passado, do presente, do futuro, das ciências, das emoções humanas, e isso não é verdade. Assim como entre nós reencarnados, cada um tem conhecimento diferenciado do outro, e os que sabem mais sobre determinada área do conhecimento, mas não sobre o todo, entre os espíritos, pelo menos aqueles que convivem conosco no planeta, o mesmo acontece. Há lá espíritos que nada sabem, os que sabem pouco, e os que sabem dentro de determinadas áreas, porque foi nessas áreas que dedicaram seus estudos, dedicaram o seu aprendizado. Não há uma grande diferença entre o mundo espiritual que nos envolve e a nós que aqui estamos. E essas pessoas que acreditam que os espíritos, qualquer espírito sabe de tudo, desavisados, acabam indo buscar auxílio de espíritos para coisas de só menos importância na vida. É óbvio que para uma pretensão mesquinha não se apresentarão espíritos evoluídos, mas espíritos que também sejam mesquinhos. E aí está o início de muitas obsessões que produzem tantos traumas. Então, cuidado. A análise da escala espírita está exatamente nesse contexto, para que a gente possa saber que há espíritos sábios, puros, aqueles que desejam bem, mas há os ignorantes, aqueles que ainda labutam no caminho do mal, da ignorância, do desejo do mal, às vezes, enfim. Bom, Kardec ele ainda continua assim. Linneu, Jussier e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Essa classificação, portanto, é resultado, como vimos, de uma observação de Kardec. Ela é relativa, ela tem o cunho apenas didático, como nós já o dissemos. Mas Kardec continua assim. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda ordem se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão, diz Kardec, nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Portanto, para cada classe de espíritos são estabelecidas ordens, mais que ainda
elas não esgotam as possibilidades. Nós vamos ainda nas perguntas seguintes ver que há subdivisões em cada uma dessas classes que Kardec até agora nos apresentou na questão anterior, na 99, e nessa questão número 100. Mas Kardec continua o seu comentário assim: com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, pode acontecer que em muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Nós vemos então que Kardec sempre se refere a espíritos desencarnados, e que a sua preocupação em estabelecer esta ordem, e principalmente as características dos espíritos de cada ordem, é para que, ao nos relacionarmos com eles através da mediunidade, nós possamos classificá-los, sabendo se podemos confiar neles, se não podemos confiar, qual o grau de confiabilidade que possam eles nos inspirar. Esse o principal objetivo de Kardec. Mas esta mesma classificação que ele faz para os espíritos, nós podemos também estabelecer para nós que estamos aqui reencarnados, porque também somos espíritos e estamos também nesta mesma escala. Assim, essa escala também nos serve. É a marcha evolutiva. A marcha evolutiva ela é individual, é a conquista de cada ser, em cada passo, em cada momento, no aproveitamento de cada oportunidade que a vida lhe oferece. E na certeza de que todos nós chegaremos ao final dessa caminhada, porque Jesus nos garantiu isso, dizendo que das ovelhas de seu Pai nenhuma se perderia. Chegar mais cedo ou chegar mais tarde é a escolha de cada um de nós, pois depende do próprio esforço no bem. Uns se esforçam mais, outros se esforçam menos, uns trabalham mais e outros trabalham menos. Aqueles que mais esforçam e trabalham vão acelerando a sua caminhada, a sua marcha, os outros vão ficando na retaguarda. Mas um dia todos estarão lá chegados, porque é o destino de todos nós. Os irmãos que vão mais à frente, eles vão auxiliando os que estão na retaguarda. Eles voltam para nos auxiliar, trazendo-nos o seu exemplo de amor, o seu conselho, as suas bênçãos, a sua orientação através da mediunidade, principalmente da mediunidade de inspiração, com a qual eles podem tocar todos os seres. Enfim, o auxílio dos espíritos superiores está à disposição de todos nós. Kardec já nos dizia, todo aquele que pode perceber a presença dos espíritos de alguma forma é, por isso mesmo, médium. E a mediunidade de inspiração é aquela que nós percebemos no cotidiano através de uma influência dos espíritos pelo pensamento. É um pensamento que vem aqui para nos auxiliar. Você deseja ir para um lugar e vem o pensamento, não vá porque lá você vai correr determinado risco. Ou você está tranquilo e vem um pensamento para você fazer tal ou tal coisa que vai lhe auxiliar no seu aprendizado, no seu progresso, nas questões da sua vida. Todos nós recebemos esse tipo de inspiração. Todos nós somos médiuns inspirados, segundo a classificação da mediunidade, dos médiuns que nos dá Kardec lá no Livro dos Médiuns. Portanto, todos nós poderemos receber o auxílio da espiritualidade. O importante é que a gente deve determinar a sintonia com os espíritos que vão nos auxiliar e não nos prejudicar. Sentimentos positivos, pensamentos positivos nos dará a garantia de sintonia com espíritos evoluídos que só virão para nos auxiliar. Miramês, sobre essa questão número 100, diz o seguinte: somos todos iguais, sabemos disso, porém situados em lugares diferentes e com idades variáveis diante de nosso Pai. Somos como frutos da grande árvore, Deus, e como os frutos de uma árvore não amadurecem de uma só vez, assim são os espíritos.
mas nenhum se perde. Como filhos de um Pai de amor, não haverá órfãos. Novamente falamos em escala espírita, para teres uma ideia e te esforçares no aprimoramento, cultivando todas as virtudes e desenvolvendo todos os dons do saber. O que interessa ao espírito já consciente da verdade é se libertar da ignorância, porque onde existe ignorância, existem dor e problemas sem conta. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.